Bem-vindos. Hoje vamos explorar aqui um material um bocado diferente, umas notas, uns áudios, que falam de uma teologia de impacto. Exato. E o ponto central, pelo que percebi, é uma maneira completamente nova de olhar para a palavra fogo na Bíblia. Uhum. A ideia não é que seja só fogo literal, ou tipo uma metáfora, mas que muitas vezes, se calhar, refere-se a anjos, a seres de fogo, conscientes. Precisamente. Entidades angélicas ígneas. E o mais curioso é como isto liga à história do Jonas, sabe, aquela do grande peixe, o Ketus, Sim, sim. com o Apocalipse. Parece uma ligação inesperada, não é? Completamente é aí que a coisa fica mesmo interessante. Ok, então vamos lá tentar perceber isto melhor. A nossa missão aqui é perceber como é que eles veem o fogo, como seres mesmo, a agir, quase como personagens. Exatamente. Agentes ativos. E como é que isso muda a leitura de passagens que achávamos que conhecíamos bem. Vamos do Antigo Testamento ao Apocalipse, mas com esta paragem muito específica em Jonas e neste Ketus, que seria então uma destas entidades luminosas, ardentes. É essa a proposta. O ponto de partida é que a palavra hebraica para fogo, esh, e a grega, pir, podem mesmo designar os serafim. Os serafins? Os serafins, ou as serpentes ardentes. E o fascinante é como as fontes ligam logo duas coisas. As tais serpentes ardentes de Números 21 Aquelas do deserto, sim. e os serafins que o Isaías vê no templo, em Isaías 6. A ideia é que a raiz hebraica, serap, que significa queimar, ardor, não é só uma característica, é a essência do mesmo tipo de ser. Espera aí. Quer dizer, não é que as serpentes tinham um veneno ardente ou algo assim, é que a própria serpente era o ardor, era o fogo. Lá está. Essa é a interpretação deles. Os serafins são seres de fogo. O que nós vemos é o fogo ou um brilho muito intenso. E pronto, depois atuam de formas diferentes. Em Números são juízo. Em Isaías é purificação, lembra-se da brasa que toca nos lábios dele? Sim, claro. Trazida por um serafim. Exato. O fogo não é uma ferramenta que eles usam. É o que eles são, ou o que emana deles. Isso muda tudo. Deixa de ser um símbolo e passa a ser, bem, a ação direta de alguém. As fontes até citam o Salmo 104.4, não é? Faz dos ventos seus mensageiros e do fogo abrasador Eshlohet seus ministros. Precisamente. E a leitura é essa. O fogo abrasador são esses ministros angélicos. Portanto, a grande ideia aqui é fogo na Bíblia, em muitos casos, não é coisa, é alguém, um anjo de fogo a agir. Exatamente. É uma mudança de perspectiva brutal. E não fica só no Antigo Testamento, claro. Pois era o que eu ia perguntar. Se esta ideia é tão forte, como é que vai parar ao Novo Testamento? E aquela parte do João Batista, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Isso normalmente é visto como purificação, juízo, mas de forma espiritual, não é? Bem, a visão aqui é bem diferente. Sugere que esse batismo de fogo não é só, tipo, simbólico. É mesmo uma operação real, feita por estes seres, A sério? pelos Sharapim. É o que as fontes propõem. Ligam isto ao selamento e ao juízo que vemos no Apocalipse. Citam o Apocalipse 7, por exemplo, onde um anjo tem o selo de Deus e manda parar os ventos. Que já vimos que podem ser anjos, mensageiros. Exato. Até aos servos de Deus serem selados. Então o selo seria aplicado por estes seres, De fogo? através do fogo. É essa a ideia. E até o Pentecostes, em Atos 2, as línguas como que de fogo. Sim. Não seria só uma imagem bonita, seria mesmo uma manifestação destes agentes ígneos, a selar os apóstolos cujos nomes estariam no livro da vida. Tudo isto dentro do que eles chamam a lei apocalíptica. Essa lei apocalíptica volta a aparecer. Isso é um conceito-chave para eles, não é? O que é exatamente? É mais do que só o livro do Apocalipse. Sim, é um termo técnico deles, não é só o livro. É como se fosse um conjunto de regras cósmicas, um quadro legal, vá lá, que rege as interações entre Deus, os humanos e estes anjos, os bons e os maus, os degenerados. Uhum. Especialmente em tempos de juízo, de revelação ou quando há mudança de pactos. É sob esta lei que os sarafim agiriam. É o enquadramento legal, digamos assim, para a ação deles. Percebo. Ok. E mencionou outra coisa, que este batismo de fogo seria o batismo de YHH e seria diferente
do poder da ressurreição de Jesus. A distinção. O batismo de fogo, ligado a João Batista, a YHWH, está ligado a este selamento, a este juízo pela lei apocalíptica, feito pelo Sharafim. Ok. Seria diferente do poder e da vida nova que vem pela ressurreição de Cristo. Isso é outro tipo de batismo, outra imersão. São processos complementares, mas distintos na visão deles. Fascinante. E o fogo eterno? A hiena. Mateus 25:41 fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se o fogo são anjos? Exato. Se ligarmos os pontos, a interpretação do lago de fogo no Apocalipse muda completamente. Como assim? As fontes dizem que não é um sítio geográfico onde algo arde. É mais o domínio, o campo de ação destes anjos ígneos a executar o juízo. Ah, Ser lançado no lago de fogo seria ser entregue à ação direta, consciente e consumidora destes seres. uau. O lago não é o fogo, os seres são o fogo que constitui aquele ambiente de juízo. Portanto, em vez de imaginar um lago a arder, é mais ser entregue a um campo de força vivo, feito destes seres de fogo. É uma imagem muito intensa. Sem dúvida, enfatiza um juízo ativo, pessoal, não é algo passivo ou geográfico. E agora, Jonas, as fontes dão muito destaque a isto, não é? Como é que esta ideia toda dos seres ígneos entra na história do profeta engolido pelo grande peixe, o Ketos? Este é talvez o ponto mais surpreendente de toda a análise. A proposta é que o Ketos não era só um animal marinho grande. Não. Sugerem que ele próprio era uma manifestação de uma destas entidades ígneas, ou pelo menos luminosa, ligadas ao Shararim, e a experiência do Jonas lá dentro é interpretada à luz disso. Como assim? O calor lá dentro, por exemplo? Exatamente. Inferem que o ambiente dentro do Ketos era de um calor extremo, não só por causa da biologia do animal, mas por ser uma característica da natureza ígnea, energética desse ser. A argumentação é que Jonas, na verdade, morre lá dentro, por causa dessas condições, e depois ressuscita. E tudo isto seria o cumprimento da tal lei apocalíptica. A experiência dele torna-se uma prefiguração da morte e ressurreição de Cristo. E ligam isso diretamente às palavras de Jesus em Mateus 12:40, o sinal de Jonas. Sim, claro, explicitamente. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do Ketos, é a palavra que Mateus usa, citando a Septuaginta, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ok. Nesta leitura, o paralelo é mais fundo. Não é só o tempo, é a natureza da experiência, morte e ressurreição, mediadas por uma entidade ligada a este mundo de seres de fogo e leis apocalípticas. O Ketos seria um agente, dentro deste drama. Então, o Ketos não era bem um peixe. Era uma entidade luminosa, ou ígnea? Que ideia! É mesmo. Uma leitura fora da caixa. Confesso que nunca me tinha passado pela cabeça ligar o Ketos aos serafins. É de facto uma das interpretações mais distintivas e, se calhar, controversas do material. Obriga a ver o Ketos não pela zoologia, mas pela teologia deles, como um ser que participa na execução de um decreto divino sob essa lei apocalíptica e cuja natureza seria compatível com a dos Sarafim. E não fica por aí. Há aquela parte estranha no fim, no capítulo 4, quando Jonas está zangado com Deus, fora de Nínive, e apanha com um sol abrasador e um vento oriental quente. Como é que isso encaixa na teoria? Bem, seguem a mesma lógica. O Salmo 104. Ventos como mensageiros, fogo como ministros. Então o sol e o vento não são só meteorologia. São agentes angélicos também. Exato. A executar um juízo ou purificação sobre Jonas. Aquela aflição toda dele, o calor, o vento, é vista como uma provação ígnea. Uma das notas até diz que Jonas estava a ser cozido vivo, progressivamente. Que expressão forte. É, antes de Deus intervir. Seria mais um confronto com estas forças elementares, usadas como instrumentos por estes seres, agindo sob a lei apocalíptica. Mas atenção, as próprias fontes admitem que esta passagem precisa de mais estudo das traduções do original. Sim. Para ter a certeza. Fascinante como eles pegam em Jonas e reinterpretam tudo. E como é que isto tudo, os sarapimos, o fogo como anjos, o Ketos ígneo, liga com o Apocalipse? Com o dragão, as bestas? Parece ser o elo final. Sim.
A ligação é muito direta. Chamou a atenção para a origem da palavra grega para dragão, drakon. Dizem que vem de derkastai, que significa ver claramente, olhar fixamente ou até lampejar. Lampejar como um brilho? Exatamente. Interpretam isso como uma pista para o brilho, o olhar penetrante, luminoso, que nos levaria de volta à natureza ígnea, radiante dos Sarafim. Então até a palavra dragão teria uma pista sobre esta origem ígnea. É a sugestão deles. E a partir daí, a interpretação é que o dragão, que no Apocalipse 12 é vermelho, pirros, cor de fogo mesmo, e as bestas dos capítulos seguintes, não são só símbolos de impérios ou do mal. Não. Então o que são? Seriam formas degeneradas, caídas, dos próprios Sarafim, anjos de fogo que se corromperam, mas que continuam a agir sobre as regras da mesma lei apocalíptica. Só que agora como oposição, engano, destruição. E eles até identificam figuras históricas, não é? Li qualquer coisa sobre os Herodes. Sim, sim. De forma muito específica. Herodes o Grande seria o dragão, A sério? os filhos Arquelau e Filipe seriam as duas bestas, e Herodes Ântipas, aquele que lidou com João Batista e Jesus, seria um braço do dragão. Mas identificar os Herodes com estas entidades é uma leitura muito, muito literal. Eles explicam como é que isto não é só tipo uma teoria da conspiração da altura. É uma boa questão. A justificação parece ser que não é só simbolismo político, é a manifestação real destes poderes angélicos caídos, neste caso através de pessoas e estruturas humanas, estariam a agir dentro de um regime jurídico-apocalíptico muito específico que estava ativo no tempo de Jesus e que atingiu ali o seu clímax. E esse regime acabou com Cristo. Exato. Esse regime e o poder destas entidades, como o Apocalipse as descreve, teria sido julgado e desmantelado na cruz. O livro do Apocalipse, nesta visão, não é tanto sobre o fim do mundo daqui a milénios, mas sobre a revelação, Apocalipse, da natureza destes agentes ígneos, bons e maus, e o confronto final que aconteceu no tempo de Cristo. Aliás, uma nota muito radical deles é dizer que o Apocalipse ligado a João Batista foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito e descreve eventos que se cumpriram até à ressurreição de Jesus. Uau! O Apocalipse como um relato do século I sobre a derrota desses sarapim caídos nos Herodes. Isso muda completamente a cronologia e o tema do livro. Completamente. Desafia séculos de interpretação. A ideia central é mesmo esta. Há agentes reais, os Sarapim e as suas formas caídas. Há regras cósmicas, a lei apocalíptica, e a história deles desenrola-se desde o início até ao clímax em Jesus. E Jonas, com o seu ketos ígneo, é uma peça-chave nisto tudo. Portanto, recapitulando, a proposta destas fontes é mesmo desafiadora. Baseia-se numa reinterpretação radical do fogo bíblico. Não é elemento, não é só metáfora, é a manifestação de anjos conscientes, os Sarapim. E a partir daí traçam uma linha que vai das serpentes do deserto aos serafins de Isaías, ao batismo de fogo como operação angélica, até ao dragão e às bestas do Apocalipse vistos como Sarapim caídos. E Jonas no meio disto tudo? Exatamente. E de forma central e inesperada, a experiência de Jonas, com o Ketos, visto como entidade ígnea ou luminosa, torna-se um momento-chave nesta interação entre humanos e estes seres de fogo, sob a tal lei apocalíptica que se resolve em Cristo. É, sem dúvida. Uma perspectiva que nos obriga a reler tudo com outros olhos. Concorde-se ou não, perceber a lógica interna desta teologia de impacto já é estimulante e deixa-nos a pensar. Claro. Fica aqui uma ideia final, talvez para refletir. Se levarmos esta hipótese a sério, que o fogo, em muitas passagens, são estes anjos ativos a julgar, purificar, selar, até interagir como com Jonas. Como é que isso muda a leitura de outros textos? Pensemos nas teofanias. Deus a aparecer em fogo, luz intensa. A sarça ardente, a ira divina como fogo consumidor. Outras purificações. Será que há mais passagens que lemos como natureza ou metáfora e que poderiam ser encontros diretos com estes seres de fogo? O que mais poderia ser interação em vez de simbolismo? Fica a pergunta, para quem quiser continuar a explorar.